Quantos pontos eu preciso para passar na prova do IBGE? Bom, gente, eu queria muito poder dar essa resposta para você aqui agora nesse momento, mas infelizmente não tem como a gente fazer isso, porque para a gente poder dar essa resposta para você, a gente precisa de alguns dados que a FGV ainda não divulgou. Então eu já adianto para você aqui, se por aqui pelo YouTube ou pela internet aí da vida você vê alguém dizendo que você precisa acertar X pontos que você vai conseguir passar na prova, não acredite que esse dado, essa informação não é verdadeira, tá, gente? Nesse momento é muito prematuro a gente precisar com absoluta certeza quantos pontos o candidato precisa para poder realmente passar na prova. Porém, gente, tem como a gente fazer algumas suposições e algumas análises para a gente poder chegar o mais próximo possível da resposta para essa pergunta. A primeira coisa, pessoal, que é muito importante a gente observar é a abstenção de candidatos no dia da prova. Então, tá passando um carro aqui agora. Então, muitas pessoas se inscrevem para fazer a prova. Porém, no dia da prova, muitas dessas pessoas acabam faltando. Inclusive, aqui na minha cidade, eu observei que muitas pessoas faltaram. Inclusive, na minha sala tinha algumas carteiras vazias. Então, pessoal, o primeiro ponto é esse, é observar quantos candidatos faltaram no dia da prova, tá? Mas isso só vai ser divulgado mais para frente, só nos próximos dias, tá bom? Essa informação. O segundo tópico, gente, são aquelas pessoas que foram fazer a prova, porém elas não estudaram, né? Elas foram fazer a prova ali sem ter o mínimo de estudo, né? Elas não estudaram, simplesmente foram e fizeram a prova. E como elas não estudaram, a chance dessas pessoas reprovarem é muito maior do que aquelas pessoas que realmente estudaram. E o terceiro tópico aqui é a desclassificação. Isso acontece muito, gente, porque são aquelas pessoas que vão fazer a prova, porém elas vão acabar zerando alguma matéria. E a gente sabe que se isso acontecer, o candidato ele está automaticamente eliminado do concurso. E segundo uma pesquisa, gente, diz que 30% dos candidatos que estão inscritos para fazer a prova, 30% desses candidatos faltam no dia da prova. E 10% desses candidatos vão fazer a prova sem ter estudado absolutamente nada, e com isso a probabilidade dessas pessoas não conseguirem a aprovação é muito alta. Então, pessoal, vamos a um exemplo aqui. Eu vou usar a minha cidade como exemplo para ficar mais fácil o seu entendimento. A cidade que eu moro, Tocantinópolis, Tocantins, tinha 4 vagas para agente censitário e 102 pessoas, 102 candidatos disputando essas 4 vagas. E o percentual de candidato por vaga era de 25,50, que inclusive é um percentual muito alto. Ainda usando a cidade que eu moro como exemplo, gente, agora vamos fazer um cálculo aqui para você ter mais ou menos a noção de como você teria que se sair na prova para você ser aprovado. Lembrando, gente, que o que a gente vai falar aqui agora não é nenhum dado oficial, tá? E muito menos dado absoluto, ok? O que a gente vai fazer aqui agora são suposições do que poderia acontecer, tá? Não tem como a gente falar com absoluta certeza que essa forma aqui que a gente vai fazer agora, ela está certa, tá? Porque isso depende de cada cidade, tá, gente? Então isso varia muito de cidade para a cidade, mas mesmo assim, mesmo sem os dados oficiais, a gente vai fazer aqui uma suposição só para você ter mais ou menos aí a noção de como você teria que se sair na sua prova para você ser aprovado. Então, gente, como eu disse lá anteriormente, aqui na minha cidade eram 4 vagas para agente censitário e 102 pessoas disputando essas 4 vagas. Então, se a gente fazer uma conta aqui rápida, fica o seguinte:
Você lembra que lá no começo do vídeo eu falei que tinha uma pesquisa que dizia que 30% dos candidatos inscritos para fazer a prova, eles faltavam no dia da prova? Então, vamos considerar esse dado. Então, se a gente pegar aqui 102 candidatos da minha cidade e a gente colocar o menos 30%, então a gente vai pegar 102 candidatos da minha cidade que estavam inscritos para fazer a prova, menos 30%, 102 menos 30%. A gente vai ter o resultado de 71,4, mas a gente vai arredondar para 71 mesmo, para ficar mais fácil o seu entendimento. Então, de 102 candidatos, a gente só está agora com 71 candidatos. E desses 71 candidatos, a gente vai tirar os 10%, que são aquelas pessoas que vão fazer a prova sem ter estudado, sem ter feito o mínimo de revisão, e consequentemente essas pessoas têm a probabilidade de reprovar muito maior do que aquelas pessoas que realmente estudaram. Então, se a gente pegar as 71 pessoas menos os 10% das pessoas que não estudaram, a gente tem o resultado de 64 pessoas. Então, teoricamente, aqui, de acordo com a nossa análise, inicialmente, aqui na minha cidade, 102 pessoas, 102 candidatos iriam fazer a prova, porém, a gente concluiu aqui com a nossa análise que dessas 102 pessoas, quando a gente tira as pessoas que vão faltar no dia da prova e quando a gente tira também aquelas pessoas que vão fazer a prova, porém elas não fizeram nenhum tipo de revisão, não estudaram, então a gente tem o resultado de 64 pessoas, ou seja, ao invés de você concorrer com 102 pessoas, você vai concorrer somente com 64 pessoas. Então, aqui na nossa análise preliminar, a gente conseguiu eliminar 38 candidatos. Mas claro, gente, eu volto a frisar aqui que é só suposições, tá? Que a gente está fazendo aqui são só suposições, não tem nada de absoluto, tá bom? Nada que a gente está tratando aqui reflete necessariamente a realidade, tá? São só suposições e cálculos para que você tenha um direcionamento maior e você entenda o que pode acontecer aí com a sua classificação, tá, gente? Mas eu acho que o importante mesmo é a gente esperar a FGV divulgar a relação de candidatos que faltaram no dia da prova, porque só assim a gente vai conseguir de fato ter uma noção e um direcionamento mais preciso do que pode vir a acontecer com a nossa prova, tá, gente? Mas eu vou deixar a minha opinião pessoal aqui do que eu acredito em relação a quantos pontos precisa para passar na prova, que é o seguinte, gente, de acordo com algumas análises que eu já fiz anteriormente, eu acredito que para passar nessa prova do IBGE precisa de pelo menos 60% da prova, ou seja, eu acredito que se você acertou aí na faixa mais ou menos de 60% da prova, eu acredito, na minha modesta opinião, que você tem grandes chances de ser classificado, tá, gente? Então, essa é a minha opinião, tá? Claro, também não reflete necessariamente a realidade, é uma opinião pessoal minha, tá? Mas não quer dizer que ela está absolutamente certa, tá? Porque realmente, para a gente dar uma posição absoluta, a gente precisa que a FGV divulgue a relação de candidatos que faltaram no dia da prova e também outras informações importantes para aí sim a gente conseguir dar a resposta aí para essa pergunta de quantos pontos precisa para realmente passar na prova. Ok, gente, esse foi o vídeo, espero que eu tenha ajudado você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que também fez o concurso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.